Olá, olá, Prof. Beto, agora para falarmos de um assunto que cai em prova, uma questãozinha, um itemzinho, que é o assunto autorregulação bancária. Então, olha só, eu trouxe um material extenso para vocês, um conteúdo extenso, no entanto, eu vou passar por ele mais rapidamente. Por quê? Porque ele cai muito pouco em prova. Você vai ver isso nas questões que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, a gente não precisa se preocupar com esse assunto, em dominar todo o código de autorregulação bancária, porque é um assunto que cai pouco e quando cai, cai de forma muito simples. A priori, Beto, o que é autorregulação bancária? Veja, nós temos uma heterorregulação e temos a autorregulação. Heterorregulação é quando alguém de fora me regula, um outro me regula. A autorregulação, eu me regulo, tá? Então a autorregulação se dá quando o próprio sistema bancário se regula. Tá bom? E isso acontece de que forma? Bom, uma Federação Brasileira dos Bancos, já existente há muitos anos, pensou em consolidar algumas normas, algumas práticas, em que as próprias instituições financeiras se comprometeriam a, além de cumprir a legislação básica vigente imposta pela lei, pelas resoluções do CMN, do Banco Central, eles mesmos estabeleceriam algumas regras no trato com o consumidor para a prevenção da lavagem de dinheiro, realizando uma responsabilidade socioambiental. Então, para atender esses eixos, foi criado a autorregulação bancária. Na tela pra você. Então, vou deixar o meu efeito bonitinho, tá aí, ó. Autorregulação bancária. Bom, é um sistema de regulação de atividade bancária de adesão voluntária. Como é uma autorregulação, ou seja, o próprio setor se regulando, participa quem quiser. É o primeiro ponto de prova, em que as próprias instituições elaboram e se submetem a normas de conduta, de modo que possam atuar de forma ainda mais transparente e eficiente em benefício do segmento bancário, dos consumidores e de toda a sociedade. A pergunta é, quem criou? Eu já disse, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, criou a autorregulação bancária. É um compromisso com a excelência da Federação Brasileira dos Bancos, tá? Agora, poxa vida, em 2018 não, foi em 2008. Ô, meu diretor, aproveita que você tá aí, ó, só de bobeira. Vamos fazer o seguinte, põe aqui, altera esse 2018 aí pra mim, põe um 2008. Olha só, é isso, olha aí, 2008, agora sim. É, tem coisas que só o diretor do Betão faz pra você. E agora sim, FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, em 2008, criou a autorregulação bancária. Beleza, e o seu objetivo, aliás, a sua instauração começou em 2007, olha lá. A construção da autorregulação começou a ganhar vida em 2007, quando a diretoria da FEBRABAN definiu aquele que deveria ser o primeiro tema a ser trabalhado, relacionamento entre os bancos e seus consumidores, pessoa física. Não é incomum a gente ter reclamação de banco. Os líderes de reclamação de SPC Serasa, com absoluta certeza, fica banco e telefônica, aí plano de saúde, as três maiores, né? Bom, e aí o que acontece? Criado por deliberação do Conselho Diretor da FEBRABAN, em 28 de agosto de 2008, como eu tinha dito, o SARB, ou seja, Sistema de Autorregulação Bancária, estabelece padrões ainda mais elevados de conduta a serem seguidas pelas instituições financeiras que fazem parte da autorregulação. E aí isso damos o nome de signatária. Eles são membros da autorregulação, de modo que possam atuar de forma ainda mais transparente e eficiente, em benefício do segmento dos consumidores e da sociedade, como eu já havia dito. Há algum tempo, a FEBRABAN, ela tinha criticado o governo federal. Ela tinha feito uma manifestação, proposta uma manifestação contra o governo federal. E aí, Banco do Brasil e Caixa assinaram um documento se desfiliando da FEBRABAN e saindo da autorregulação bancária. No frigir dos ovos, acabou que eles, mesmo tendo assinado esse termo de desligamento, lá no finalzinho, no último momento, eles falaram, não, vou ficar. Cada um cedeu um pouco, a FEBRABAN aliviou um pouco as críticas e seguiu viagem aí, Banco do Brasil e Caixa, continuando, e o BNDES também ia saindo, continuando a fazer parte da FEBRABAN. Tá bom? Então é só para vocês ficarem ligados que isso aconteceu. Bom, para o melhor funcionamento do sistema financeiro e bancário, criou-se o Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Esse Código de Conduta Ética é voltado em princípios, em compromissos, em valores, que as instituições, ao aderirem à FEBRABAN, automaticamente se comprometem a cumprir o Código de Autorregulação Bancária, o Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Perceba que o edital, por vezes, só fala da autorregulação bancária, mas tem junto da autorregulação bancária um código de conduta ética e a gente tem que estar ligado nos dois, no código de conduta ética e na autorregulação bancária. Esse código de conduta ética é que vai prever esses compromissos, os princípios éticos que as instituições financeiras deverão observar ao se relacionarem com os consumidores bancários, tá? Esse consumidor pode ser cliente dele ou não, eu não estou dizendo, princípios que nortearão a utilização, que nortearão o relacionamento do banco com o seu cliente, né? Do banco com o consumidor bancário, sendo cliente dele ou não. Fique atento a isso aí também. Em especial, consumidor bancário, pessoa física, que é o polo hipossuficiente, é o polo fragilizado, vulnerável da relação, tá bom? E aí criou-se esse Código de Conduta Ética. Bom, e autorregulação. Bom, quais são os princípios e compromissos assumidos dentro desse Código de Conduta Ética? Ó, integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade e confiança. Perceba que os princípios são bem facinhos, não tem nada muito complexo. O detalhe é só você pensar, o que banco tem a ver com sustentabilidade? Nada a ver, banco é dinheiro, ganância, lucro, né? É só avareza, o dinheiro pelo dinheiro. Não, tem sustentabilidade também e excelência no atendimento, beleza? Então é isso, excelência, sustentabilidade e confiança. Bom, e quais são os compromissos desse Código de Conduta Ética, bem como da autorregulação bancária? Primeiro, assegurar um bom relacionamento com o consumidor, garantir uma livre concorrência e prever normas de responsabilidade socioambiental para os participantes. Lembrando que esses participantes são voluntários. E ainda objetiva, prevenir situações de conflito de interesses, prevenir fraudes, né, prevenção a fraudes, além do combate à lavagem de dinheiro e com a adoção de medidas voltadas à anticorrupção. Tá bom? Então é isso. Beto, e quais seriam os objetivos, já que aqueles são os compromissos? O que eu quero com tudo isso? Tornar o sistema bancário mais saudável, ético, eficiente, elevando o padrão de conduta dos agentes do mercado e além do estritamente legal, ou seja, indo além do que a lei foi, tá bom? E ainda, um dos objetivos é padronizar temas
recorrentes. Padronizar como assim? Bom, existe uma lei que estabelece o mínimo. E aí vem a FEBRABAN, por meio dos seus normativos chamados SARB, Sistema de Autorregulação Bancária. Atualmente nós temos 25 normativos e eles vão padronizar condutas de atendimento bancário, condutas relacionadas à prevenção e lavagem de dinheiro, de realização e registro de operações. Tudo isso está agora organizado, além do que está na lei, em um sistema de autorregulação, em que as próprias instituições assumem o compromisso de fazer além do que está na lei. É por isso que esse sistema de autorregulação não pode se opor à legislação vigente, mas sim se soma à legislação e não se opõe a ela, tá? Beto, se a autorregulação disser uma coisa e a lei disser outra, claro que prevalece a lei, né? Agora, se a autorregulação aprofundar e detalhar mais, aí não tem problema. Muito bem. Agora, olha só, mais do que acrescentar um conjunto de normas à extensa e rigorosa lista de regras aplicáveis ao sistema bancário, o compromisso de autorregulação FEBRABAN é estabelecer padrões ainda mais elevados de conduta às instituições financeiras, reconhecendo que é possível e oportuno ir além do estritamente legal. Essa autorregulação é um sistema criado pelas próprias instituições financeiras que estabelece uma série de compromissos de conduta que, em conjunto com diversas outras normas aplicáveis às suas atividades, contribuem para que o mercado funcione de forma ainda mais eficiente, mais clara, transparente, em benefício do consumidor, da sociedade, contribuindo para um sistema financeiro saudável, ético e eficiente. Eita, o papel aceita tudo, minha gente! O papel aceita tudo. Bom, seguindo, com esse modelo, qualquer associada à FEBRABAN, além de observar, veja só, qualquer associada à FEBRABAN, além de observar as normas de caráter principiológico do Código de Conduta Ética e Autorregulação, podem também aderir a um ou mais eixos normativos da autorregulação, de acordo com seu interesse e área de atuação. Fique claro, então, quem adere à FEBRABAN, quem se associa à Federação Brasileira de Bancos, automaticamente se compromete em cumprir o Código de Conduta Ética e Autorregulação. Além desse código, existem eixos normativos específicos que permitirão à instituição financeira ganhar um selo de qualidade. São 3 eixos que ela vai atuar. O primeiro é o relacionamento com o consumidor. Pode atuar, além de ter o Código de Conduta Ética e Autorregulação, que é geral para todo mundo, pode ainda se filiar ao eixo relacionamento com o consumidor. Pode ainda se filiar ao eixo prevenção e combate à lavagem de dinheiro e um terceiro eixo que é a realização de atividades de responsabilidade socioambiental. Ou seja, relacionamento com o consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro, atividade ou responsabilidade socioambiental. Um desses 3 eixos. Então, todas as instituições signatárias que fazem parte, automaticamente já devem cumprir o Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Para quem quiser aderir. É a primeira adesão. Veja, quando eu faço parte da FEBRABAN, eu não sou obrigado a fazer parte da FEBRABAN. Mas se eu fizer, eu já tenho que observar esse código. Agora, além de observar esse código, eu posso optar por cumprir um ou todos os eixos normativos. Relacionamento com o consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro, responsabilidade socioambiental. Veja, é uma segunda opção agora. E aí, caso você adote pelo menos 2 desses eixos, você ainda vai ganhar um selão, um selo de qualidade da FEBRABAN. Vambora ver tudo isso que eu falei aqui pra você, ó. Eixo relacionamento com o consumidor, eixo prevenção a ilícitos ou responsabilidade socioambiental. Esse prevenção a ilícitos aqui está relacionado ao combate à lavagem de dinheiro. Que é isso aqui, ó. Quais são os eixos normativos da autorregulação? E aí, são 3 eixos normativos, tá? Quais são os eixos normativos da autorregulação FEBRABAN, né? Relacionamento com o consumidor, combate ao financiamento ao terrorismo e a prevenção à lavagem de dinheiro e responsabilidade socioambiental, tá bom? E aí, o que você vai colocar? Você tem que se lembrar que eu tenho que ter pelo menos os eixos normativos, tá? Eixos normativos. Relacionamento com o consumidor. Esse conjunto de normativos consolida diretrizes e procedimentos para boas práticas das instituições financeiras com seus consumidores. Combate ao financiamento ao terrorismo e à prevenção à lavagem de dinheiro. Eixo normativo que consolida as melhores práticas nacionais e internacionais de prevenção e combate à lavagem. Responsabilidade socioambiental. Conjunto de diretrizes e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais das signatárias, nos negócios e na relação com as partes interessadas. E tem um normativo específico, o normativo 14 de 2014, tá? Então, são um desses 3 eixos que as instituições signatárias irão adotar. Beto, como assim instituições signatárias? Bom, são consideradas instituições financeiras signatárias de 3 tipos. Ó, instituição signatária nível 1, a de nível 1 são as instituições financeiras que se filiam na FEBRABAN. Então você já sabe. Quem são as instituições signatárias? São instituições financeiras. Pessoas jurídicas que realizam de maneira principal ou acessória a coleta, intermediação, a aplicação, a custódia de recursos próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. Ou seja, a definição de instituição financeira. Ela vai ser signatária nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, se filiei. Se filiou. Ou se filiou, ou me filiei, né? Que se filiei não, né? Aí não dá. É me filiei, tá bom? É nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 2 é que se filiou a pelo menos um daqueles componentes, daqueles 3 eixos, tá? Então veja. Signatária nível 1, tô filiado na FEBRABAN. Signatária é o nível 2. Eu, além de estar associado à FEBRABAN, escolhi um daqueles 3 eixos normativos que a gente acabou de falar aqui, tá? Relação com o consumidor, lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem e também o terceiro, que é responsabilidade socioambiental. Me filiei a um deles, vou para nível 2. Adotei os 3, aí eu sou signatário nível 3. Então, olha aí, nível 1, as instituições financeiras associadas à FEBRABAN. Aí, nível 2, as instituições financeiras signatárias que aderirem voluntariamente a pelo menos um dos eixos normativos do sistema de autorregulação. E o nível 3, as instituições financeiras que aderirem voluntariamente, veja que é sempre voluntário, a todos os eixos normativos, tá? E, para quem se filia em pelo menos um dos eixos, vai receber uma condecoração ou um selo de autorregulação. Olha lá, ó, o selo de autorregulação com relacionamento com o consumidor, prevenção a ilícitos ou autorregulação FEBRABAN socioambiental, responsabilidade socioambiental. Olha os selões bonitões aí pra você. Esse sistema, ele é regido, esse sistema de autorregulação, você pode se perguntar, Beto, esse sistema é feito de que maneira? Qual é o tipo de documento que você vai ter lá? Um deles você já sabe, vai ter um código de conduta ética e autorregulação bancária. Mas além desse código de conduta ética, nós temos normativos aprovados pelo Conselho, atualmente são 25 SARBs. SARB de 1
a 25. O SARB número 25 é do ano de 2021, tá? Então, é o último que nós temos, são 25 SARBs. Por enquanto, pode serem elaborados outros, tá? São normativos aprovados pelo Conselho de Autorregulação. E ainda é formado por decisões da Diretoria de Autorregulação. Sintetizando, a autorregulação bancária é um sistema de autorregulação em que as próprias instituições financeiras elaboram regras que se somam à legislação vigente para realizar um atendimento ao consumidor melhor, para prevenir a lavagem de dinheiro e para a realização de práticas socioambientais. Como é que elas estão organizadas? Em signatárias nível 1, 2 e 3. Para fazer parte da autorregulação, você se filia à FEBRABAN e já se torna signatária nível 1. Além disso, você pode se aprimorar em um dos eixos normativos, são 3. Eixo normativo de relacionamento com o consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e o terceiro eixo, que é a responsabilidade socioambiental. Se você se filiar pelo menos um desses 3, você já ganha um selo. Você já passa a ser signatária nível 2 e ganha um selo. Tá? Agora, se você cumprir todos, você passa a ser uma signatária nível 3 e ganha aí 3 selões bonitões pra você botar na porta do teu banco, tá bom? É isso. Bom, aí o que acontece? A autorregulação bancária é feita pelas instituições, mas como se dá a estrutura interna da FEBRABAN no tocante à autorregulação? Bom, aí essa autorregulação, dentro da FEBRABAN, é subdividido em um conselho das signatárias, um conselho das instituições financeiras, existe um conselho de autorregulação, existe uma comissão de autorregulação e existe a diretoria de autorregulação. Isso que eu tô colocando aqui nunca foi objeto de prova, mas nunca. Nunca. Eu disse pra você que eu tenho que fazer uma aula mais robusta, mas dizer pra você que isso aqui é muito importante, esse assunto não é. Tá? Então, o que eu te recomendo? Fica aqui com a aula, veja as questões de prova. Se sobrar um tempo na sua preparação, você entra no site autorregulaçãobancária.com.br, vai lá no site da FEBRABAN, vai ter o código de conduta ética e de autorregulação e vai ter ainda os SARBs, o sistema de autorregulação bancária, que são os normativos específicos lá, tá? Que regulam cada uma das atividades. Esses SARBs nunca também foi cobrado em prova, tá bom? O que cobra um pouquinho é o código de conduta ética e aí nós vamos falar um pouquinho dele, já estamos tratando dele, tá? É o código de conduta ética que organiza a estrutura da autorregulação. E ele prevê esses 4 conselhos. E aí, conselho das signatárias, é o artigo 40 do Código de Conduta Ética. E autorregulação. Você vai lá no artigo 40, o Conselho das Signatárias do Sistema de Autorregulação é composto por quem? Pelos membros do Conselho Diretor da FEBRABAN, representantes das instituições financeiras signatárias, tá bom? Compete ao Conselho das Signatárias deliberar sobre a composição do Conselho de Autorregulação e o modelo de adesão ao sistema de autorregulação bancária. Eu não vou trazer mais atribuições porque, como eu disse pra vocês, é de pouquíssima importância, tá? Tô colocando pra você entender quando estiver estudando sozinho. Beto, esse Conselho de Autorregulação, ele é o órgão normativo e o órgão de administração do sistema, composto por 16 conselheiros, sendo 8 conselheiros setoriais e 8 independentes, tá bom? E aí tem a Comissão de Autorregulação, em que os membros da comissão são responsáveis pela representação das signatárias junto ao sistema de autorregulação, bem como pela interlocução com a diretoria de autorregulação bancária e com o conselho de autorregulação. Não vou detalhar, é pura leitura, eu tô só aqui lendo, né? Então, aqui no caso, trouxe esses artigos porque são os mais importantes e evita que você tenha que decorar tudo ou que acha que tudo que tá lá é importante. Eu tô direcionando o seu estudo, é o que eu tô fazendo aqui, tá? Direcionando o seu estudo. Existe ainda a diretoria de autorregulação, que é o órgão executivo do sistema, subordinado ao conselho de autorregulação bancária. Compete à diretoria executiva prover a infraestrutura operacional à diretoria de autorregulação. Existe, portanto, a diretoria executiva e ainda a diretoria de autorregulação. Perceba aí, portanto, que são vários órgãos e que a gente não vai precisar dominá-los, tá bom? Então, agora, novamente, eu trago pra vocês aqueles princípios éticos que eu falei. É o artigo 1º, veja, a gente passeou nos artigos do código lá na frente e trago você pro que cai na prova, que pode cair. Artigo 1º, integridade, equidade, respeito ao consumidor, tá? Beto, o que é essa integridade? Adotar em todas as suas atividades, processos, relacionamentos de boas práticas de conduta, honestidade e retidão, tá? Equidade, desenvolver um ambiente profissional de mercado justo, digno e imparcial. Olha aqui, ó, sem discriminação de sexo, por exemplo, problema envolvendo aí Caixa Econômica Federal. Temos que ficar atento porque vai entrar em equidade e faz parte da autorregulação bancária, pode ser que seja cobrado em prova aí, tudo isso desses escândalos que acontecem, não só na Caixa, mas em vários bancos e a gente tem que ficar atento, tá bom? Transparência, excelência, sustentabilidade e confiança. Eu trago tudo isso aqui nos slides para você ter um parâmetro para você estudar. Enquanto você assiste a videoaula aqui, o slide fica aqui do lado, você vai acompanhando um com o outro, um com o outro, um com o outro. É isso que você vai fazer. E enquanto eu tô falando aqui, tu já tá lendo aqui o que é transparência, o que é excelência, sustentabilidade, confiança. Entende? No máximo, ele cobra quais são os princípios, ele não vai cobrar a definição. Tá? Vocês vão ver pelas questões. Ó, o Código de Conduta Ética e Autorresponsabilidade compreende, ó, o relacionamento com o consumidor, livre concorrência, responsabilidade socioambiental, conformidade com as leis, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, prevenção à corrupção, relacionamento entre um associado e outra, relações externas e interação com o poder público e autoridades, além ainda de controle de informação e confidencialidade dos dados dos clientes e ainda mitigação de conflitos de interesse, tá bom? Você pode se perguntar, o que tem nesse Código de Conduta Ética? Nesse Código de Conduta Ética tem a organização do sistema de autorregulação, dizendo que são 3 eixos, 3 tipos de signatário, nível 1, 2 e 3, os 3 eixos de atuação, relação com o consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, esses 3 eixos organiza internamente como é esse sistema de autorregulação, com o conselho das signatárias, diretoria executiva, com a comissão, é isso. E também vai trazer os princípios da conduta ética e autorregulação, traz como deve ser o relacionamento com o consumidor, como deve ser a organização do sistema bancário com livre concorrência, responsabilidade socioambiental, se submetendo às normas, e eu trouxe aqui, nunca foi cobrado também, uma atribuição de cada. O que as signatárias devem fazer em relação ao consumidor? Bom, elas precisam reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e na implantação de suas políticas de relacionamento com clientes e usuários, precisam comprometer-se com a convergência de suas práticas comerciais em relação às leis de proteção e defesa do consumidor, notadamente o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e legislação complementar em matéria consumerista, que é a matéria do Código de Defesa do Consumidor. As signatárias garantirão a liberdade de escolha dos consumidores, provendo informações completas e adequadas que permitam a aquisição consciente
e refletida de produtos e serviços e, de forma facilitada, garantir-lhes acesso aos processos de portabilidade quando de seu interesse. Isso aqui é para quê? Para garantir que as instituições financeiras não vão fazer venda casada, não vão empurrar em você, quer dizer, você não vai empurrar nos seus clientes um produto que não tem nada a ver com ele, só que você tem meta para bater. Tá? Você não vai fazer nada disso. Fique de olho. Olha só aqui, autorregulação bancária. Tá bom? Agora, sobre a livre concorrência, as signatárias em conformidade com a política de defesa da concorrência da FEBRABAN comprometer-se-ão com a promoção de um ambiente de concorrência livre, honesta, justa e correta, visando o aprimoramento contínuo de produtos e serviços de eficiência. É claro que aqui eu só me lembro daquela propaganda da Coca-Cola e do Guaraná Antártica, em que o Guaraná Antártica diz que o seu Guaraná é feito dos mais nobres frutos do Guaraná. E a Coca-Cola é feita do quê? Hein? Da Coca? Ela sugeriu meio que fosse da Coca da cocaína, né? Então teve isso daí. A Pepsi com a Coca-Cola brigando. E um banco pode fazer isso com o outro? Ah, que negócio de Banco do Brasil que nada. Vem aqui, é pro base que nós somos melhores. Veja os dois públicos ainda, né? Aí não pode nem entre públicos nem privados, nem entre privados, nem entre público e público. Livre concorrência. Bom, tem mais aqui, ó. As discussões sobre quaisquer temas que possam configurar práticas anticoncorrenciais serão coibidas entre as associadas, assegurando-se um ambiente único e exclusivo para discussões dos interesses dos sistemas de autorregulação. Ou seja, vão discutir entre eles e chegar num consenso, né? Responsabilidade socioambiental, as signatárias valorizarão e incentivarão a preservação ambiental, o desenvolvimento social, estimulante um ambiente harmonioso, sustentável e inclusivo. Não serão toleradas nenhuma forma de discriminação, desrespeito e preconceito de qualquer natureza, seja de gênero, raça, religião, faixa etária, convicção política, nacionalidade, estado civil, posição social, condição física, entre outras, né? Devem se submeter à lei, por óbvio, né? Comprometem-se a trabalhar no ambiente ético de respeito às leis nacionais e internacionais, às autoridades e instâncias do Executivo, Legislativo e Judiciário, comprometendo-se com a manutenção de políticas e práticas institucionais atualizadas e disseminadas de prevenção e combate a todas as formas de atos ilegais ou criminosos, e ainda prevenção e fraude de lavagem de dinheiro, tá? As signatárias não deverão admitir prática que vise a ocultar, dissimular a origem, localização e disposição de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. E ainda vão precisar reportar todas as transações suspeitas a quem? A quem? A ele, aproveitar que eu tô tossindo e... né? Ao COAF, precisa repassar isso, foi forçada, né? Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas tu não vai me dar uma estrelinha aí só porque eu dei essa tossidinha forçada não, hein? Então, vambora seguindo aqui, meninos, não tem jeito, é leitura mesmo, e eu ainda tô trazendo muito isso aqui pra você ter uma visão geral do que o Código de Conduta Ética traz, pra não ter que ler tudo lá. A sua aula aqui ela é completa e suficiente porque vai cair na sua prova. Isso é material que eu trouxe pra você hoje, dá e sobra pra prova, dá e sobra, tá? Então isso aqui, ó, você não precisa ir lá ler o código todo não, só se tu tiver sem nada pra fazer mesmo, tá? Do contrário, fique só com esse material aqui que é suficiente pra você. Beleza. Prevenção e combate à corrupção. As signatárias não tolerarão e repudiarão quaisquer atos de corrupção de qualquer natureza, em prejuízo do interesse público, privado, nacional ou estrangeiro. Relacionamento entre as associadas. As signatárias se empenharão para se tratarem de maneira respeitosa, igualitária. Vossa Excelência é um bandido, né? Daquele jeito que a gente sabe como é que é. Relações externas e interação com o poder público. As signatárias comprometem-se a manter diálogo sempre que solicitado ou necessário com as autoridades constituídas, né? Transparência e colaborar com o poder público, resumidamente. E ainda do controle de informação e confidencialidade, as signatárias comprometem-se a possuir e atualizar periodicamente as suas políticas, procedimentos e controles que assegurem a integridade, legitimidade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações. E fica ligado aqui, tem conflito de interesse. As signatárias devem agir de modo a prevenir ou impedir quaisquer situações que possam configurar conflito de interesse. Tais como, olha só, exemplificativo. Você não pode se utilizar de um recurso da FEBRABAN para obter vantagens pessoais ou privilégios para o seu banco. E também realização de atividades ou influência externa que conflitem ou prejudiquem o cumprimento de suas responsabilidades. Ou seja, falou de maneira genérica que você tem que andar na linha, né? Tem que andar na linha. Bom, e aqui, a parte final, as normas de autorregulação não se sobrepõem, mas se harmonizam à legislação vigente. Já expliquei isso. Destacadamente, o Código de Defesa do Consumidor, as leis e normas especificamente direcionadas ao sistema bancário e a execução das atividades delegadas pelo setor público e instituições financeiras. E ainda, as normas de autorregulação abrangem, não é um ou outro produto, mas todos os produtos e serviços ofertados ou disponibilizados pelas signatárias a qualquer pessoa física, cliente ou não cliente do banco. E ainda, quando expressamente previstas, a pessoas jurídicas. Responsabilidade das signatárias, respeitar e fazer com que as controladas e coligadas se sujeitem a esse código e respeitem as normas de autorregulação. E ainda indicar um profissional com cargo estatutário, seja no estatuto do banco, preferencialmente da área de ouvidoria e compliance, riscos, controles internos ou jurídicos, para ser o interlocutor com a diretoria de autorregulação. Além de disponibilizar e permitir o acesso a informações para fins de verificação da aderência às normas do sistema, sempre que solicitado. Tá bom? Bom, eu achei que dava pra gente ver tudo nesse bloco, mas vai ficar muito pesado. No segundo bloco, então, de autorregulação bancária, nós vamos falar dos procedimentos disciplinares, as sanções, e por fim faremos questões sobre esse assunto, para não deixar esse bloco muito inchado pra você. Então, te vejo